Chegou a Dia. Emília também. Bom dia, queridas. A Emília tá chegando também. Carmelina chegou. Bom dia, queridas. Bom dia, Bom Bom meninas. dia. dia. Bom dia. Bom dia. Então, hoje a gente vai se encontrar, aí depois vai ser eu com o bracinho imobilizado, mais à frente. Não sei exatamente quando a gente retoma. Tô deixando em aberto para não ficar também eu ficar com pressão assim. Certo? Então pode ser que umas 2 semanas a gente fique meio off, mas aí a gente tem bastante coisa para fazer, né? Acho que Só com fala para. Érica. Ô, Flor, tu Oi. fala para Érica, né? Sim, Tua sim. filha, que ela vai colocar notícia tua no grupo da gente. Não, eu mesmo, ou eu mesmo, tô com o Assim, celular na quando mão aqui, terminar, né? temos Eu faço dúvida, um áudio, eu faço um áudio. e pronto, ou você faz uma. Ah, Digo, ótimo, beleza. Para Tá. a gente não ficar assim, sim, perguntando, não, é perguntando. verdade, é verdade. A Eu digo, pergunta já está aqui, não é, gente? A gente é, quer tá bom, saber de você. tá Por bom, favor. tá bom, É, isso Isso querida. aí, mesmo. isso aí. Eu vou mandar uma É, mensagem depois de hoje, eu mando uma mensagem avisando que na segunda eu vou estar fazendo a cirurgia, que a gente vai ficar off e depois eu mando notícias. Pronto, Sim. Tá é, bom, certo. tá bom. beleza. Ô, Flori, Oi, querida. tu vai ganhar um ombro novíssimo. Espero que dê tudo certo. Vai sim, vai sim. Ah, e E, tentei. e vai dar tudo certo, fique Ai, tranquila. obrigada. Vamos ver. Espero que, né, os Budas, esse meu karma, né, permita. Com certeza. Ó, Vai então, permitir sim, não vai deixar a gente na mão. a gente segue, né? Instantinho, A gente vai seguindo aí com o braço meio eu troncho, a vou ter gente que vai. atender meu filho que está embarcado e Eita, está vai lá, ligando querida. para mim agora. Vai Ele lá, está em alto mar. vai lá. Então, pronto, queridas, vamos então nos concentrar aqui. Deixa eu compartilhar nossas preces. Quando o TT vai resolver aí. Então, queridos, hoje a gente vai seguir com a nossa prática. Hoje a gente vai como que praticar um pouco a quarta nobre verdade. A gente vai olhar para a verdade do caminho, né? A importância da gente reconhecer claramente que tem um caminho que nos conduz à liberação completa. Esse caminho foi palmilhado, foi percorrido, foi explicado claramente desde o Buda Shakyamuni. Então a gente traz a gente solta as preocupações do momento, deixa a nossa mente, nossa consciência agora iluminar o nosso momento presente, nosso corpo, onde a gente está sentado agora. E a gente começa a nossa prática nos conectando com a nossa motivação mais profunda, inspirados pela presença, pela imagem, né, de Guru Rinpoche, e a gente não só vê essa imagem, mas a gente aspira, a gente sente a presença de Guru Rinpoche, da lucidez viva, que remonta não só a Guru Rinpoche, que foi aos vários séculos atrás, 700, 800, na Índia e no Tibete, mas remontando ao Buda, próprio Buda Shakyamuni, o Buda dessa era. Então, a gente sente essa energia de bondade e lucidez que nos envolve. E é dentro dessa energia que a gente então olha para a nossa condição, condição nossa e a condição de todos os seres. E a gente começa lembrando, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Nós nos alegramos por nesta vida, apesar das incontáveis outras vidas que esse nosso fluxo de consciência já manifestou, agora nós reunimos as causas e condições para ter esse corpo humano, todas as suas qualidades, toda a sua inteligência, capacidade, mas também o fato de nós termos encontrado, né, um caminho genuíno de prática através dos nossos mestres,
e agora está entrando em contato com os ensinamentos, com as práticas, com a Sangha, com o grupo que vê nesse caminho, né, sentido. Então a gente se empodera com a nossa vida humana preciosa. Mas também a gente lembra que essa vida humana preciosa ela é impermanente como todos os demais fenômenos, como tudo que surge. Porque a gente lembra, né, que todos que nascem ou tudo que surge estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente olha de forma profunda a natureza dos fenômenos, como eles surgem, cessam a cada instante, como eles estão em constante mudança. A gente pode ver isso no nosso corpo, nas nossas células, na nossa mente, na nossa energia, em especial na nossa mente, está sempre tudo em mudança. E também no nosso ambiente, nosso universo. Então a gente cuida de aproveitar cada instante como um momento de prática, não perdemos tempo, nos preparamos acolhemos, né, todas as circunstâncias como oportunidade para praticar. Nos preparamos para a nossa morte, para o momento da dissolução dos 4 elementos, 5 elementos. E aí a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente contempla cada vez mais profundamente a natureza interdependente das causas e condições, a natureza do karma. A gente vê que tudo está interligado. Nosso né, o universo, o ambiente, nosso comportamento e a nossa mente. Então com isso a gente cuida das nossas ações, em corpo, em fala e as nossas intenções em mente. Procurando nos vincular a ações positivas que tragam benefícios para nós e para os outros, evitando as ações negativas, que trazem sofrimento e nos afastam do caminho. Por fim, a gente aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento, entendendo que enquanto a nossa mente estiver operando com não reconhecimento, com ignorância e com delusão, com confusão, a nossa mente vai estar presa nos 3 reinos do Sansara, o reino do desejo, da forma e da não forma. Então a gente entende que a natureza mais sutil do sofrimento ela é uma configuração da nossa própria mente, uma contração da nossa própria mente, que na sua base ela é espaço, luminosidade, cognoscência. Mas a gente então operando sem reconhecer a sua natureza genuína, a gente se contrai, nossa mente se contrai no autocentramento, na dualidade, surgindo o autocentramento, surgindo as aflições mentais, as ações não virtuosas, e aí colhemos o sofrimento correspondente. Então, ao me recordar disso, ao aprofundar essa compreensão, possa minha mente, de fato, voltar-se para o Dharma sagrado, para um caminho genuíno, de transformação genuína. E com essa energia, com essa confiança, a gente então renova o nosso voto de refúgio e de bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chudan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi personam kim drola penchir sangye druparsho Sangye chudan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi personam kim
Drola Penchir Sangue Druparsho. Com o nosso coração aquecido pela nossa contemplação dos 4 pensamentos, pela renovação do nosso voto de refúgio bodhicitta, é natural surgir em nós as 4 incomensuráveis, que é essa mente, a bodhicitta da aspiração, que é aspirar que todos os seres tenham a felicidade, suas causas, que é a lucidez completa, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a própria delusão, a própria ignorância, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, ou seja, que acesse uma felicidade genuína, e que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Uma paz inabalável. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, especificamente o mestre da nossa linhagem, a linhagem do Nyingma, o budismo tibetano. Guru Rinpoche foi um Buda, um ser completamente desperto. Então a gente pede as bênçãos dele, representando toda a linhagem, todos os nossos mestres, para que a gente possa, cada momento que a gente entrar em contato com as práticas, com o Dharma, com os ensinamentos, a gente possa realmente compreender, experienciar diretamente, para que a gente possa remover todos os obstáculos que nos impedem de reconhecer a nossa verdadeira natureza da nossa experiência. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, a iluminação completa, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis, uma atividade iluminada incessante. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenyugi no Jansam Pema Ge Sadom Pulaya Tsinchagi Nyudrune Pema Jun He Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgenyugi Nujansam Pema Gesa Dompola Yatsin Chogi Nyodruni Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadru Ki Jinge Lopti Jesu So Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente, com confiança crescente, com o nosso coração aquecido, a gente se deixa inundar por essas bênçãos de Guru Rinpoche, vindas diretamente da mente, coração de Guru Rinpoche, em nossa direção, na direção de todos os seres. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz, uma esfera luminosa, radiante, com as 5 cores, representando 5 aspectos da sabedoria, da lucidez completa. Então, essa esfera luminosa, radiante, vem para o topo da nossa cabeça e da cabeça de todos os seres. Ela desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. A gente pode sentir essa presença iluminando e irradiando do nosso próprio coração, através de todo o nosso corpo, através da nossa fala, da nossa energia, através da nossa mente. É com essas bênçãos que a gente então vai fazer a nossa prática de hoje.
Convido vocês então a encontrar uma posição confortável, soltar as tensões do corpo, soltar as preocupações da mente. Então, nessa prática, nós vamos usar a imaginação como uma maneira útil de nos conectarmos com a consciência e mantermos nossa prática atualizada, sem nos desviarmos ou nos perdermos em pensamentos ou emoções, sem deixar nossa mente à mercê do seu próprio karma. Então aqui, intencionalmente, nós vamos imaginar a jornada espiritual, todo o caminho, desde os primeiros passos do caminho até o estado de Buda, a iluminação completa. A gente começa deixando a nossa consciência iluminar o nosso corpo, checando a nossa postura, equilibrando os elementos, em especial o elemento terra, sentindo a firmeza onde o nosso corpo está ancorado. Soltando todas as tensões, equilibrando o elemento água. Deixando o corpo ativo, vivo, o elemento fogo. Deixa a nossa respiração fluir naturalmente. Aproveitando cada expiração para soltar. Soltar as tensões, soltar as preocupações. Com isso a gente deixa a nossa mente se abrir e relaxar. Se abrir no momento presente e relaxar. Então a gente mantém essa consciência completamente clara, aberta, vívida, presente, consciente de si mesmo. Essa é a nossa condição última. Então a gente descansa aí, em consciência aberta, por alguns instantes. Enquanto a gente descansa em consciência aberta,
Imagine que você está percorrendo o caminho para a iluminação. Você já se encontrou com o Dharma e começou a percorrer os 5 caminhos, começando com o caminho da acumulação. Agora você tem a oportunidade de se envolver em diferentes tipos de práticas para acumular mérito e sabedoria. A gente já tomou refúgio, renovamos o nosso voto de bodhicitta, entendemos o contexto da nossa condição, com a contemplação dos 4 pensamentos. Então agora um conjunto de práticas nos é apresentadas para acumularmos mérito e sabedoria. E a gente pode refletir sobre como nós somos afortunados por nos encontrarmos nessa situação de ter entrado no caminho da iluminação. A gente pode lembrar como era a nossa vida antes da gente ter encontrado o Dharma. Mas agora o caminho se descortinou claramente e a gente entrou nesse caminho. Então agora a gente pode olhar mais à frente e a gente pode se imaginar entrando no segundo caminho, o caminho da preparação ou da união. Nesse estágio, sua meditação se torna muito clara e sua sabedoria aumenta. A gente vai ganhando confiança, ganhando familiaridade. A gente vai tendo condição de acalmar a nossa mente e de começar a ver diretamente, claramente, a nossa experiência. E aí, tendo entrado no caminho da união, no caminho da preparação, a gente vê claramente que fechamos os portões para os reinos inferiores do Sansara. Reino do inferno, dos infernos, dos fantasmas famintos e dos animais. Que a nossa mente está ganhando uma clareza, uma estabilidade, que ela já não se deixa arrastar por grande confusão. E veja como você pode imaginar como você segue, continua a progredir nesse estágio, aumentando suas qualidades de consciência, amor e compaixão e sabedoria. Essas qualidades vão aumentando à medida que a nossa prática se torna consistente, estável. Consciência, amor e compaixão e sabedoria vão naturalmente se estabilizando e aumentando.
A gente pode, por alguns instantes, repousar novamente nessa condição clara e luminosa, aberta da nossa própria consciência, nos familiarizando cada vez mais com essa dimensão profunda e todo abrangente. E aí a gente pode conseguir, então a gente segue imaginando o caminho. E agora a gente imagina que está entrando no terceiro caminho, terceiro nível de prática, o caminho da visão, o caminho do insight. Aqui, nesse nível, você alcançou a realização direta de sua verdadeira natureza, a vacuidade da sua mente, que é a condição última da natureza de Buda, uma vacuidade luminosa. E nesse estágio você vai perceber que você agora está livre do samsara. Você nunca mais voltará como um ser senciente, mas continuará a sua jornada como um bodhisattva, aumentando sua consciência, seu amor e compaixão e sua sabedoria, e agora beneficiando tremendamente os outros seres. Quando você tem a realização direta, você não perde. Você aprofunda ela cada vez mais, você estabiliza ela. Esse é o caminho do Bodhisattva. E aí você entra naturalmente no quarto nível, que é o caminho da meditação, o caminho do cultivo dessa visão. Você vai atravessar agora do segundo ao 10º nível do Bodhisattva. Porque no caminho anterior, no terceiro nível, você atingiu o primeiro nível do Bodhisattva. Agora você vai no caminho da meditação, no caminho do cultivo, da familiarização com a visão. Você agora vai cultivar do segundo ao 10º nível do Bodhisattva. À medida que você aperfeiçoa o nobre caminho óptico, aperfeiçoa as 6 perfeições, crescendo em realização, e tudo vai se transformando em sabedoria. Você estará indo completamente além do conceito, além da dualidade, estabilizando a realização da verdadeira natureza dos fenômenos e da sua própria mente. Removendo todos os obstáculos, grosseiros e sutis. E quando você se aproxima do 10º nível do Bodhisattva, você então alcança o 5º nível, o 5º caminho. O caminho do não mais aprendizado. Esse é o fim do caminho espiritual, porque agora você se tornou um Buda.
Você agora vive em consciência, em compaixão e em sabedoria ilimitadas. Uma consciência sem objeto, uma compaixão sem razão, sem motivo limitado. E uma sabedoria sem conceitos, completamente não dual, espontânea. E como um Buda, como um ser que despertou, que vive em consciência, em compaixão e em sabedoria ilimitadas, a sua atividade iluminada também não tem limites. E todas as suas qualidades iluminadas estão se manifestando plenamente para beneficiar incontáveis seres sencientes, em todas as direções. Então agora solte a imaginação, descanse em consciência aberta. E agora você vê tudo como se fosse da perspectiva de um Buda, simplesmente confiando que você é um Buda, aqui e agora. Uma consciência todo abrangente, sem objeto, um amor e compaixão ilimitados, sem uma razão, sem um motivo, uma sabedoria completamente não conceitual. Repouse aí nessa confiança, com essa confiança.
Deixa a consciência repousar. Essa quietude, essa espaçosidade luminosa em meio ao movimento das aparências, internas ou externas. Então agora com o som do sino indicando o fim dessa sessão formal, a gente então permanece reconhecendo essa dimensionalidade aberta, luminosa, cognoscente da nossa consciência, em meio agora que é o nosso encontro. A gente se reconhece aqui e se alegra assim pelo fato da gente poder estar junto, praticando esse caminho, né? Tentando compreender essa jornada, né? Tentando entender os ensinamentos que a gente tem recebido, praticar os ensinamentos que a gente tem recebido, né? E se ajudar nesse processo. Oi, Aline! Bom dia, Bom dia, Flor, queridas. meninas. Obrigada, prática maravilhosa. Obrigada. Eu queria dia, Aline. Eu queria compartilhar com vocês o finalzinho da prática, que na terça-feira eu esqueci de mostrar, a orientação do Mingyur Rinpoche para a prática, tendo em vista essa prática de hoje, né, seria a quarta nobre verdade, se lembrar do caminho, né, da preciosidade do caminho, e de que o caminho é uma jornada, né, que a gente vai progressivamente removendo os obstáculos e estabilizando, realizando essa condição que já está presente em nós aqui agora. Então, essa perspectiva do caminho, né? De nós revelarmos o que já, a nossa joia preciosa da nossa própria mente, as qualidades da nossa mente que já estão presentes, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu colocar aqui em evidência. Quais foram as instruções do Mingyur Rinpoche para a prática na vida diária dessa meditação aqui. Ele diz assim: uma maneira simples, porém eficaz de nos conectarmos com nossas qualidades internas de consciência, né, compaixão, pode colocar amor e compaixão, e sabedoria na vida diária, porque no final, Mingyur Rinpoche coloca que isso aqui são as qualidades da mente lúcida, né? Consciência, amor e compaixão e sabedoria. Então ele diz, uma maneira simples e porém eficaz de nos conectarmos com essas qualidades na vida diária é imaginar que estamos vendo e vivenciando tudo
com os olhos de um Buda. Fazer isso pode nos colocar imediatamente em contato com a consciência e nos ajudar a diminuir a distância entre nossa prática formal do Dharma e o resto de nossas vidas. Ou então, como o Lixagdu colocou no livro que a gente está acabando de estudar, né? Você pode observar a sua vida como um sonho, ver todas as suas aparências, né? Aparências que surgem nessa vigília, nessa condição que a gente chama de a nossa vida humana aqui, como um sonho, né? Surge, mas não tem uma solidez, né? Então o Buda vai olhar com consciência, com essa presença clara, com reconhecimento, né? Isso faz surgir o que? Amor e compaixão, porque a gente vem da natureza dos fenômenos, vendo como as coisas surgem e cessam, não tem solidez. Surge amor e compaixão, porque a gente não vai se agarrar ao que não tem nada, né? E a sabedoria vai se manifestar, porque a gente vai ver claramente o que nós somos, o que a realidade é. Então, esse é um pouco isso. Então, a gente começa a se colocar nessa condição. Né? Se eu estivesse completamente desperto agora, como eu veria? Isso nos convida a estar sempre em contato com a consciência, amor e compaixão e sabedoria, né? Então, ele diz, reserve um momento para refletir sobre quando você pretende se envolver na prática, por exemplo, naquele dia, né? De manhã cedo, se você já... Então, recomendamos que você escolha uma atividade específica, por exemplo, ao realizar uma tarefa doméstica, como lavar louça, lavar roupa, ou passar aspirador de pó. Você pode escolher uma atividade que você vai, né, se envolver naquele dia para fazer isso. Como um Buda faria isso? Né? Então, quando estiver prestes a iniciar a tarefa, aí ele vai dizer como você faria, né? Reconecte-se. Antes de, né, iniciar a tarefa, que você decidiu que vai praticar ali, reconecte-se com a consciência por alguns instantes. Então fica nessa condição de completamente presente, né? Sente você, sente a atividade, o lugar onde você vai fazer. Então, depois, imagine que agora você é um Buda plenamente realizado. Tudo o que você vê, ouve, sente ou experimenta, você o faz por meio das lentes de um Buda. Você não precisa fabricar nada, nem pensar que precisa fazer as coisas de uma maneira diferente da que costuma fazer. Simplesmente execute a tarefa como está fazendo normalmente, mas esteja ciente de como está vivenciando a execução dessa tarefa ao imaginar que é um Buda. Não é necessário pensar muito sobre isso ou tentar descobrir intelectualmente. Simplesmente observe o que está vivenciando. Então, o convite principal é para estar presente, né? Completamente presente naquilo que você está fazendo. Você pode repetir essa prática com uma tarefa diferente no final do dia ou com outra atividade, como uma caminhada ou qualquer outra coisa. Eventualmente, você pode fazer essa prática quando estiver perto de outras pessoas ou até mesmo em uma conversa. Simplesmente imagine que está vendo as outras pessoas ou outra pessoa pelas lentes de um Buda. E observe como isso está afetando sua experiência da outra pessoa ou da situação. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer, primeiro, ele diz, não é para você fabricar, não é para você mudar nada. É primeiro estar presente, estar consciente do que está fazendo. Então, isso nos coloca na condição, a porta de entrada para a mente desperta, para a mente lúcida, é a consciência, né? E aí, amor e compaixão e sabedoria vão surgir, né? Óbvio. Mas, então, o convite é um pouco isso, para estar presente, né? Pelo menos eu entendi assim, né? Se você não vai fabricar, você vai estar completamente presente. Mas nessa condição de uma mente completamente aberta, né? Uma mente de um Buda é uma mente completamente aberta. Compaixão, consciência, compaixão e sabedoria ilimitadas, como ele disse, né? Na hora que a gente fez a prática. E no final do dia, reserve um momento para refletir como foi sua prática e estabeleça a intenção de continuar no dia seguinte. Sempre essa instrução assim, né? A gente
se decidir praticar, escolher um momento para praticar e no final do dia avaliar se a gente fez a prática ou não fez a prática, como foi, e manter a intenção de continuar praticando, né? A gente não se perder aí nesse processo, né? Sempre essa chave, assim, a gente manter uma intenção, né, de praticar. Seja qual prática for, manter a intenção de praticar. Se lembrar, né? Porque o ponto é esse, né? A gente não ficar distraído, a gente se lembrar, né? Tudo bem? Na terça passada a gente tinha visto o resumo dos 5 caminhos, já, ali do Gampopa, né? Que é bem precioso, assim. Então, quem tem a oportunidade de rever esse ensinamento, surgiu assim alguma questão para vocês enquanto a gente fazia a prática ou não, né? Pra gente o caminho tá claro, assim, né? Tem ficado cada vez mais claro, né? Que é um processo de remoção de obstáculos e de cada vez mais reconhecimento dessa condição última que já está presente agora na gente, em nós, né? Então não é uma coisa que vai acontecer que a gente vai fabricar, que a gente não tem, que a gente vai chegar até nós. A gente já realmente experienciar diretamente, né? Cada vez mais isso vai se estabilizando, né? E a gente vai removendo os obstáculos e vai chegando na condição, né? Condição aberta, livre, sem nada mais a ser feito, né? Assim, não tem nada mais. Oi, Emília. Só uma observação, assim, essas práticas, esses ensinamentos que eu estou participando, né, mais ativamente, porque eu passei um tempo meio afastada, é o que tem me sustentado ultimamente, assim, porque eu me vi, e ainda me vejo, assim, um pouco entristecida de ver a desconexão das pessoas, a falta de empatia, a confusão que está no mundo inteiro. Assim, não existe, me parece assim, quando eu vejo essa tristeza em mim, que não existe um movimento de unir, de ter o mesmo pensamento, de um pensamento de paz. Não. É grupos divididos, brigando uns com os outros, até as pessoas mais próximas, assim, não, fazem questão de não concordar com o outro, tem que ser o lado oposto. Uhum. E isso sendo validado. Então, isso me deixa um pouco triste, sabe? Eu sinto que eu estou um pouco afastada do mundo. E vivendo nesse mundo, é uma bolha, de certa forma, porque é uma busca de refúgio. Porque senão, eu vou me deprimir. Uhum. De ver que eu não estou vendo um movimento de harmonia e de paz no mundo. Imagina as pessoas mais próximas, né? Assim. A Então, gente, esses ensinamentos são muito preciosos mesmo, né? E sair desse campo de visão mais particular para ver uma coisa mais expandida, mais espaço na mente, verdadeiramente, né? uhum. A gente vê que é como se a gente tivesse um pouco. Os mestres dizem que é natural. Quando a gente realmente olha e vê a condição nossa, quando a gente olha os 4 pensamentos mesmo, por exemplo, é natural surgir essa tristeza. Esse coração de tristeza, né? Como diz o Trumpa. É natural. Porque a gente vê que a gente vive um sofrimento que é desnecessário, né? A gente poderia estar, né, vivendo com outro processo. Mas também, essa é a condição da mente samsara. O samsara não vai dar certo, né? A gente, talvez, tem uma vontade de que o samsara dê certo, né? Então, é como se a gente imagina o paraíso, né? Um pouco na nossa cultura, né? Chegar no lugar onde, né? Aí a gente vê que isso também isso não vai acontecer nesse sentido, assim, não vai, se a gente quiser que o samsara consertar o samsara, isso também não vai acontecer. É uma condição muito sutil de mente, e que o que a gente precisa é chegar nesse lugar de um Buda, de um ser desperto, porque aí a gente vai olhar para a realidade de um outro, a gente vai ver, talvez a gente supere essa tristeza. A gente supera essa tristeza. Porque a gente vai ver que isso é um sonho.
Agora a gente, né, tem essa sensação de que nós, os outros seres, sofrendo. Então, a gente... É natural surgir essa tristeza no caminho, né? E a gente também pode olhar e ver quão... Dizem que, por exemplo, esses tempos de degenerescência é o tempo em que os ensinamentos, né, mais diretos são poderosos. E a gente vê o movimento de muitos mestres acontecendo assim. Por exemplo, Mingyur Rinpoche, quando ele faz os eventos, é 13 mil pessoas, sabe? É assim. Então tem muita gente se conectando. Ao mesmo tempo tem muita gente se conectando. Porque a gente não vê, né, assim, próximo a nós, provavelmente. Mas tem muita gente se conectando. Né? Então, e não só no caminho do Buda, né, por exemplo, né, no budismo, Buda Dharma, mas também em outros caminhos, né? As pessoas estão buscando lucidez. Eu vejo um movimento grande por exemplo, eu tenho um irmão que é da igreja católica, que é evangélico, e a igreja crescendo, 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 porque as pessoas estão sofrendo, né? Estão buscando caminhos. Pode ser que não seja um caminho de lucidez completa, mas as pessoas estão buscando. Mas não é fácil, porque a gente está permeado por toda essa confusão, né? Aí a gente olha, liga a televisão, vai nas redes sociais, que vê, é isso, né? Mas ao mesmo tempo, a condição de base, tem um movimento, a sabedoria, a lucidez está presente, assim. Então ela está se movimentando. Então, às vezes, o caos vai levando uma nova ordem, né? E para a gente mudar, às vezes precisa chegar no limite das coisas, né? Então, mas a gente não vai querer que o samsara dê certo. Algum tipo de samsara dê certo. Eu tive essa compreensão assim bem clara. Quando a gente se coloca com a visão de um Buda, a gente consegue acessar a compaixão e entender que isso é assim mesmo e que não vai mudar É, o nível que está, né? Só acessando esses. Então, isso. quando você fala desses grandes movimentos, né, de pessoas querendo conhecer, é justamente, eu entendi isso, que é o sofrimento levando a uma nova busca, né? Isso. Um novo patamar de entendimento e de atitude, porque é assim É. mesmo. Aí o ser lúcido vai olhar os outros vendo completamente o outro como um Buda. Ele não está reconhecendo, mas ele é. Então ele não vai olhar num lugar assim, coitado. Não, ele vai olhar como ele é, sabe que é um Buda. Só que a pessoa não está reconhecendo, só isso. Vai reconhecer em algum momento. Para mim foi muito Né? saudável ver, foi bem É, confortável, assim, é, entender isso. é, Senão não vai mudar nada. é. É muito grata. Isso tá bom. Flori, Oi. eu, ouvindo a Emília, assim, eu lembrei de um ensinamento, assim, de uma fala, né, do Lama Santen, Sim. quando ele está explicando a mandala, né, de amor e compaixão. Aí ele diz assim que a gente olha a nossa confusão e a confusão dos seres e vê que aquilo não precisava ser daquele jeito, nem Uhum, nós e nem os outros, né? uhum, uhum. Então aí brota a compaixão de ver todo esse sofrimento, né? Essas bolhas de Desnecessário. realidade. É. Isso, compaixão. Mas ao mesmo tempo, como todos têm a natureza livre, né? Brota esse amor de ver todos já nessa Condição. condição, tipo, não acredita, né, na cara Aham, feia aham, das pessoas, não uhum, acredita. Então uhum, é o amor de ver tudo liberado, nós e os outros. E uhum. aí surge, se tu enxerga desse jeito, surge a Alegria. alegria. Uhum. E aí, com alegria, a equanimidade, Equanimidade. porque tudo aquilo para todos. Isso. Achei bem bonito quando ele É, com explicou isso, certeza. assim. As quatro qualidades incomensuráveis se apresentam, que é a mente do Buda, né? Sim. As quatro qualidades incomensuráveis e as seis perfeições, né? Então a mente iluminada é isso, manifesta isso. Aí eu pensei em fazer, então, pra gente terminar, a prece do Gampopa, daquela. Eu vou passar aqui rapidinho o texto que eu tô com ele aqui, e no final, o Kempo que fez o resumo do Gampopa, ele traz uma prece assim. Aí a gente podia fazer essa prece, já que a gente se conectou com esse. Deixa eu compartilhar aqui, que a gente. Aqui. Deixa eu ver. Zoom. Tá. Eu vou só passar rapidamente, assim, só para inspirar vocês a olharem aqui. Então, esse aqui é a sinopse
do ornamento da preciosa liberação, feito pelo Kempo, que no final ele faz a prece e a gente faz junto com ele. E ele começa assim, ele diz que a parte 1, a causa primária, né, o caminho da liberação, né, é a própria natureza búdica, a gente já tem. Então, a causa primária a gente já tem a semente. Senão não era possível o fruto se dar, né? Se a gente não tem a semente, não vai ter o fruto. Então, a gente já tem a semente, que é a natureza búdica, a causa primária. Aí, a parte 2, a base de trabalho, então, vai ser o quê? A vida humana preciosa, reconhecer a nossa vida humana preciosa. E aí, a causa contribuinte, então, a causa, vamos chamar aqui, né? Tem que lembrar, a causa primária é a natureza búdica, a semente. A base de trabalho é a vida humana preciosa. A gente reconhecer que a gente tem a condição de cultivar. A gente já está com tudo na nossa mão, por conta de a gente ter essa vida humana preciosa. As qualidades, as vantagens, encontrar o caminho genuíno, né? Principalmente isso, né? E aí, a causa contribuinte vai ser o mestre espiritual. Vai ser o mestre espiritual. Então, 3 coisas importantes. A natureza búdica, a vida humana preciosa e o mestre espiritual. Porque sem isso se a gente ter encontrado com alguém que trilhou o caminho, é difícil. É o guia, né? Vai nos ajudar. Aí vem o método, que começa em a gente, ele diz, né? O mestre espiritual, deixa eu ver aqui sobre o método, só para a gente se localizar. O mestre espiritual pode nos transmitir muitos ensinamentos e instruções que combatam os 4 obstáculos que nos impedem de alcançar a iluminação. Os mais essenciais são as instruções sobre a natureza impermanente de todos os fenômenos e a natureza de sofrimento dos 6 reinos do Sansara. Esses ensinamentos nos apontam um método especial para nos liberarmos do apego. As instruções sobre o karma e o resultado mostram o método especial para renunciarmos às causas do sofrimento. O antídoto para o próprio egoísmo é a alegria e a felicidade das práticas de bondade amorosa e da compaixão. E para abrir as portas para a iluminação e entrar na cidadela da liberação, a cerimônia de refúgio é necessária. O método para alcançar a iluminação é o cultivo e a prática da bodhicitta. Através desses métodos, avançaremos progressivamente pelos 10 bhumis. Aqui a bodhicitta da aspiração e a bodhicitta da ação, né? Então aí, através desses métodos todos, avançaremos progressivamente pelos 10 bhumis, que são os 10 níveis dos bodhisattvas, né? E como resultado final, chegaremos à iluminação com os 3 kayas, reconhecendo, né, Dharmakaya, Sambhogakaya e manifestando, né, Nirmanakaya. A partir desse estado, manifestaremos sem esforços atividades para o benefício dos seres sencientes até o final do Sansara, que é a iluminação completa nossa, assim, né? E quiçá, todos os seres que nos encontrarem, né? Aí ele vai falar do método, então ele começa com a impermanência, o sofrimento do Sansara, karma e seu resultado. Aí vem bondade amorosa e compaixão, refúgio e os preceitos, como ele disse, ele deu a sequência já. Cultivo da bodhicitta, que é super importante. Aí a bodhicitta da aspiração, as 4, né, incomensuráveis, e a bodhicitta da ação, as 6 perfeições. Que aí ele vai, capítulo a capítulo, falar sobre elas. Perfeição da generosidade, da ética, da paciência, da perseverança, da concentração meditativa, da sabedoria discriminativa. E aí ele rapidamente resume os 5 caminhos. O caminho da acumulação, o caminho da preparação, o caminho da visão, do insight, e o caminho do não mais, da meditação, e o caminho do não mais aprender, né? Que aí você se torna um Buda. Aí ele vai falar dos 10 bhumis, e vai falar que é o caminho, né, o caminho do Bodhisattva, os 10 bhumis, e a parte 5 é o resultado, que é a iluminação perfeita. E aí surge o quê? Uma vez iluminado, surgem as atividades do Buda. Certo? Aí as atividades e as qualidades todas. Então, o Buda se levanta para trazer benefício aos seres, né? Aí ele faz essa prece aqui no final e a gente podia terminar com ela, né? Assim, e depois fazer a nossa prece usual. Ele diz assim, não sei se dá para vocês lerem. Dá? Quer que eu aumente um pouquinho? Tá bom. Então deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto, quem está em celular fica meio pequenininho. Pronto. Gloriosos, sagrados, veneráveis, preciosos, bondosos lamas raiz e da linhagem, Assembleia Divina de Idams e Assembleia dos Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis e Dakinis que habitam nas 10 direções. Por favor,
ouçam minha oração. Pelo poder desta vasta raiz de virtude, possa eu beneficiar todos os seres através de meu corpo, minha fala e minha mente. Possam todas as aflições do desejo, do ódio, da ignorância, da arrogância e do ciúme não surgir em minha mente. Que os pensamentos sobre fama, reputação, riquezas, honra e preocupação com esta vida não surjam nem por um instante. Que meu fluxo mental seja umedecido pela bondade amorosa, compaixão e bodhicitta, e que através delas eu possa me tornar um mestre espiritual com qualidades positivas iguais à imensidão do espaço. Possa eu conquistar a realização suprema do Mahamudra nesta mesma vida. Possam os tormentos do sofrimento não surgir nem mesmo no momento de minha morte. Possa eu não morrer com pensamentos negativos. Possa eu não morrer confuso pelas visões errôneas. Possa eu não experimentar uma morte extemporânea. Possa eu morrer alegremente e feliz na grande luminosidade da talidade da mente e na claridade do Dharmata que tudo permeia. Possa eu, de qualquer forma, conquistar a realização suprema do Mahamudra no momento da morte ou no bardo. Pelas virtudes acumuladas nos 3 tempos, por mim e por todos os seres sencientes do Sansara e do Nirvana, e pela raiz inata de virtude, possamos eu e todos os seres sencientes atingir rapidamente a iluminação insuperável, perfeita, completa e preciosa. Khenpo Koncho Gyaltsen. Então é isso. A gente pode fazer a nossa última prece aqui, por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Adhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nidida Urgin Lama Drugyune Drowati Kamalupa Rei Salagopa Show. Queridas, obrigada pela companhia. Obrigada, Boa Flor. prática. Obrigada, Florinha. Obrigada, Flor. Obrigada, queridas. A gente se vê em breve. Tudo de Tá bom bom? para você, Flor. Obrigada. Boa cirurgia. Volte Obrigada, logo. obrigada. Manda notícias, viu? Tá, manda Tá bom? Fiquem notícias bem. mesmo, tá? Vai dar Tá tudo bom. certo. Tá bom. Obrigada, queridas. Meninas Beijo. queridas. Tchau. Tchau. Para todas.